Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Sacramento, onde tivemos a luta principal Anthony Hernandes contra o Gregory Rodrigues, o Robocop. Vamos lá, primeira luta da noite, a gente teve no peso palha a Chanel Dyer contra a Elise Reed, e aqui a Chanel era extremamente favorita, ela tinha mais de 80%, né, de favoritismo, e ela confirmou esse favoritismo, ela nocauteou no terceiro round com 1 minuto e 42. Aqui a luta poderia ter acabado muito antes. A Chanel Dyer mostrou desde o começo da luta que ela era muito mais rápida, mais forte, mais técnica. A Elise Reed, além de fisicamente e tecnicamente já não ter o mesmo nível, ela estava muito tempo parada. Então, assim, ela foi suportando os golpes. A gente sabe que luta é luta, né? Às vezes a adversária cansa e ela acha alguma coisa ali, mas realmente não foi dessa vez. Então, o grande favoritismo aqui, na prática, acabou meio que se justificando pela diferença que foi. Então, a Elise Reed, na verdade, apanhou muito mais do que precisava, né? Determinados momentos ali a luta já poderia ter sido parada e ela continuou tentando, então foi muito guerreira, né? Mas só, né? Então, assim, é complicado, né? Às vezes, para a própria saúde dela, não é tão legal ela ser tão guerreira assim, porque a chance ali estava muito pequena, ela só foi judiada, coitada. Depois a gente vai pro peso médio, a gente teve o Jackson McKeevy confirmando o favoritismo contra o Wes Schultz, ele nocauteou no primeiro round com 4 minutos e 13 com uma joelhada, mas apesar de ser um favorito de só 60% e ter nocauteado no primeiro round, que pode, né, parecer estranho, você fala, pô, nocauteou logo no primeiro, devia ser mais favorito. Mas a questão é, o Wes Schultz, ele tem um jogo de finalizações, no começo da luta ele consegue derrubar, ele consegue atacar uma finalização e ele poderia ter vencido ali já, então tinha essa possibilidade dele conseguir explorar a fraqueza, entre aspas, do Jackson McKeevy, que já teve outras derrotas por finalização. Mas o Jackson McKeevy consegue se defender, e aí quando eles voltam trocando em pé, dava pra ver que o Jackson McKeevy levava vantagem, mais contundente e tal, varia bastante, enquanto o Wes Schultz fica mais ali assustado até, e aí o Jackson McKeevy achou essa joelhada, e o Wes Schultz já caiu sentindo demais, e a luta foi interrompida. Então 2 lutas, 2 nocautes. Aí a gente vai pro peso leve, a gente teve o Stan Dorsenville contra o Gaud Yong, e aqui quem venceu foi o Stan Dorsenville, que era levemente azarão, né? Era 66% favorito aí o Gaud Yong. Então o azarão venceu na decisão unânime, luta que foi para decisão, mas foi muito interessante, muito volume de golpe dos dois lados, queda dos dois lados. A gente teve ali os dois realmente entregando tudo. O primeiro round foi muito forte para o Gaud Yong. Ele vence claramente, ele conecta muito mais golpe. O Stan Dorsenville, ele sente muitos golpes, então assim, quase que ele nocauteia praticamente. Só que a gente volta pro segundo round e o Stan Dorsenville, que já estava mais azarão ainda nas bolsas, porque ele foi, né, atropelado ali no primeiro round, ele ganha bem até o round. Então, as odds meio que se equilibram. Então, vai pro terceiro round, tá praticamente 50-50, porque era um round claro pro Gaudiong e um round claro pro Stan Dorsenville. E aí, no terceiro round, foi um round mais pegado ali, né? A gente teve 2 quedas pro Gaudiong, uma queda pro Stan Dorsenville, o controle dos dois foi praticamente igual, os dois menos de 1 minuto, e golpes totais 14 a mais para o Stan Dorsenville e significativos 9 a mais para o Dorsenville, e não foi só os conectados que foram a mais, né? A quantidade de golpes disparados, que tudo bem, você vai falar, mas o golpe disparado não conectou, não importa, mas o cara tá trabalhando, né? Ele tá agredindo ali, então chama a atenção do árbitro também, então dá a impressão que o cara tá com mais volume de jogo, então o Dorsenville teve mais trabalho ali, né, nesse terceiro round, e ele acaba vencendo aí por um triplo 29-28. Gostei bastante da luta, tá? Os dois se entregaram muito, e o Dorsenville, que tem poucas lutas e tal, né, um cara que chega agora, é um cara que chega mostrando, na minha opinião, bastante serviço, né? Ele mostrou tecnicamente qualidade, né, tanto na trocação, punch, queda, resistência, coragem, o cara, assim, mostrou muito coração, tá? Porque ele pegou uma pedreiraça e passou um primeiro round tenebroso ali e ele conseguiu sobreviver, lutar até o final. E ele tava morto de cansaço, mas o cara tava entregando até o fim e venceu. Então, gostei bastante dessa luta, tá? Pra mim, tava com cara de luta da noite, mas tinha mais luta pela frente, né? Então, a gente já vai chegar lá. Vamos para a próxima luta. A gente teve ali no peso pena o Márcio Barbosa contra o Ryan Coos. Não lembro se era assim que pronuncia, porque eu já esqueci todas as pronúncias para variar. E o Márcio Barbosa atropelou, né? Ele era favorito e nocauteou logo no primeiro round com 2 minutos e 47. Ele tinha 90% de favoritismo, né? Ele nocauteou muito fácil. E assim, cara, a contundência do Márcio é bizarra. Ele vai ali fechadinho, naquela postura bem boxeador mesmo, vai andando ali só procurando. Quando chega na distância, meu amigo, ele solta todo o golpe, é uma tijolada. E então, assim,
o Ryan, ele ficou assustado, tá? A luta inteira, a luta começou, ele já tava ali arisco, de olho arregalado, andando pra trás, né, esbarrava na grade, então assim, parecia um gatinho acuado desde que a luta começou. Então assim, o Márcio só precisou cercar e achar ali o momento, né, a distância para jogar as pedradas. Então, a contundência do Márcio realmente é bizarra. Mais um nocaute dele na carreira, mais um no primeiro round. Então, assim, eu gosto, né, de assistir lutas desse tipo, dessa categoria, né, de trocação e de punch. E eu sempre falo o mesmo aviso, né? Vamos manter as expectativas aqui, não ficar empolgado demais, porque pode acontecer como aconteceu com outro cara que a gente já vai chegar lá. Mas, enfim, aqui, resultado sensacional, confirmou o grande favoritismo. Aí depois que a luta acontece, a gente fala, fazia sentido ser 90% favorito, né? Mas, antes da luta, a gente sabe que 90% é muito complicado, é muita coisa, né? Enfim, parabéns para o Márcio, performance sensacional. Aí a gente vai para o peso leve, tivemos o Cris Padilha contra o Nasrat Haqparast, quem venceu foi o Cris Padilha. Essa luta era extremamente equilibrada nas bolsas, estava quase que uns 50-50. E o Cris Padilha finaliza no terceiro round no último segundo, tá? Aqui foi uma luta bem interessante, porque tava uma luta morna, tá? Não é interessante de, nossa, que emocionante. Tava uma luta morna, eu achava que os dois poderiam oferecer mais, os dois foram muito vaiados, inclusive, porque tava ali morno, né? Eu te dou um 2 aqui, aí você, né, devolve um 2, eu vou tentar andar aqui, você tenta andar aqui, uma queda aqui, não sei o que lá, enfim, tava muito morno, né? Muito freio de mão puxado, dois caras que muitas vezes esquentam mais a luta do que isso, e a luta foi rolando ali, na minha opinião, parecia até que o Haqparast poderia tá melhor, mas enfim, era tão relativo e juiz a gente sabe que é complicado, que eu não faço ideia o que ia acontecer, essa é a verdade. Mas chega ali no finalzinho da luta, o Cris Padilha acerta bons golpes, o Nasrat fica meio perdido e o Cris Padilha pega, ataca a finalização, espreme, espreme, espreme e ele consegue apagar o Nasrat faltando um segundo para acabar a luta. Então, belíssima vitória do Cris Padilha e assim, eu acho que ele só não ganhou um bônus de performance ali, porque realmente a luta acabou sendo muito morna, chata e a galera vaiou muito. Então, eu acho que o UFC meio que já tem que dar os 25 mil automático, porque a luta não foi pra decisão, né? Então, acho que não quiseram dar mais dinheiro, porque realmente o final foi legal, mas a luta em grande parte acabou sendo bem morna, né? Depois a gente vai para os pesos pesados, a gente teve aqui o Shamil Gaziev confirmando o favoritismo contra o Kennedy Nzechukwu, e aqui o Gaziev nocauteou no primeiro round com 1 minuto e 20. O Kennedy foi para perto da grade, baixou a guarda ali, achou que era o Muhammad Ali, né? Não, vou mexer a cabeça aqui, pá, vou mostrar que eu sou zica. Aí ele foi andar pro lado, o Shamil Gaziev deu uma tijolada, ele caiu e foi nocauteado. Então, foi muito ridículo a derrota aí do Kennedy Nzechukwu, na boa, né? Você pegar o Shamil Gaziev, que é um cara limitado, né? Mas que ele tem muito poder de nocaute, enquanto ele tem gás, ele é extremamente perigoso. Então você pegou o pouco que o cara teoricamente tem ali e você ofereceu, né, a sua cara para ele no começo da luta, no momento onde ele ainda é perigoso, né? E aí perdeu. Então, nada de inesperado aqui. Eu achava que o Gaziev ganharia e nocauteando. Então aqui foi fácil, 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 né? Aqui nem deu pra suar, né? Depois a gente vai para a próxima luta, peso pena, tivemos o Jamal Emirs, que era azarão, bastante azarão, né? Ele enfrentou o Lerian Douglas, brasileiro, o Lerian tinha 77% de favoritismo e ele foi nocauteado no primeiro round com 3 minutos e 38. O Lerian Douglas é o brasileiro que lutou muito bem na luta passada, tinha aqueles jabs absurdos, ele chegou a dar um jab ou outro muito bom aqui também, com muita potência, só que aqui foi complicado porque o Jamal, ele é um cara que se mostrou com uma distância maior, né, ele luta mais de longe, porque ele é mais alto, e ele não é um cara que luta paradão, igual o Lerian, que luta mais plantado, cerca e joga as mãos pesadas, tanto que o jab dele é muito pesado. Você não consegue usar um jab pesado desse andando, né? Você tem que estar plantado ali para jogar o corpo, né? O quadril, o tronco. Você tem que estar muito preso ao chão, porque o poder, né, do soco vai vir dali, né? Da rotação de você estar plantado, você fazer essa rotação toda e tal, né? Então, é um estilo diferente, né? E o Jamal, provavelmente, vendo esse estilo, ele ficou mais arisco, né? Então, ele ficou mais na longa, ele ficou indo para frente, saindo, girando de lado, então ficou trocando toda hora a direção de onde ele estava andando, então ficou muito difícil achar ele ali, e ele conseguia atacar e sair, né? Então, basicamente, ele estava
fazendo o possível para atingir e não ser atingido, e estava funcionando, porque o Lerian não estava conseguindo aplicar as mãos extremamente pesadas, os jabs em si também, não conseguiu colocar aquele volume constante, então meio que o jogo não casou muito, porque a movimentação do Jamal estava muito boa, muito fluida, né, fora a envergadura que já ajuda e tal, né, como eu falei, e aí em determinado momento ele tá meio que de longe, parece, né, que tá meio de longe, aí ele joga uma mão e entra com o direto e pega muito em cheio no rosto do Lerian, que já cai no chão sentindo, bota a mão no rosto, né? Deve ter machucado bastante pela reação dele, né? Porque ele já se encolhe, né? Ele toma um soco no rosto e se encolhe como se fosse quando os caras tomam um golpe no corpo, né? No fígado, que o cara toma e já se dobra com a mão ali e tal, e enfim, desiste da luta. Basicamente foi isso que aconteceu, só que foi na cara, né? O Lerian tomou um soco próximo do olho ali e, cara, simplesmente desistiu da luta, né? Botou a mão, se fechou e o árbitro precisou parar. Então, o Jamal, que era bem azarão, né? Tava quase 80-20, tá vendo porque eu falo do 80-20, né? Teve luta de 80-20 aí que o favorito venceu, mas aqui deu ruim, né? Então, Jamal foi muito bem, né? Já tem, se eu não me engano, seus 37 anos, mas venceu um cara que vinha com um hype já grande, e por isso que eu falo, os caras ganham bem, a gente gosta, como eu falei do Lerian na luta passada, como eu acabei falando do Márcio Barbosa na luta passada e nessa luta de agora, mas é isso, a gente tem que sempre ter o pé no chão. Não é porque o cara tem uma performance brilhante que já dá pra colocar o cara como, nossa, é o próximo top 5, é o próximo campeão. Então, eu falo da expectativa não pra ser chato, mas pra que você tenha noção de que é normal esses caras recém-chegados, ou mesmo o cara que já tá há um bom tempo, perder. Tá? Então, se você tem a expectativa que você sabe que isso pode acontecer, você não vai xingar o cara, né? Você não vai ficar ali, né, nossa, super revoltado e não sei o quê. Então, é só você ter a expectativa correta. Luta, é complicado. Então, ele perdeu aqui, mas ele continua sendo um excelente lutador, com um jab sensacional, que muito provavelmente nas próximas vai ganhar e vai nocautear. Então, assim, acontece. Eu já vi que tem gente dando piti aí, né? Falando que o cara é fraude, não sei o quê. Então, assim, pô, fez uma luta e ganhou bem, nossa, fenômeno. Porra, ele vai matar todo mundo. Aí o cara perde, aí pronto. Tá vendo? Era fraude. Aquilo ali foi só um dia bom e não sei o que lá. O pessoal é muito emocionado, né? Então vai com calma. O cara continua sendo realmente muito bom, só vai precisar ajustar o jogo, né? Ver o que aconteceu. Pô, o cara tinha esse estilo e tal, eu tive dificuldade aqui e ali, então não sei o quê. Enfim, é isso, né? É um esporte, o cara é um atleta, ele tem que evoluir, ele tem que lapidar, tem que corrigir e bola pra frente. Né? Não é o fim do mundo. Depois vamos para os pesos pesados. A gente teve o Anthony Winch, que lutou bem recente, né, no Contender Series. Ele enfrentou o Terence Chatman. O Terence Chatman, que é um cara mais fora de forma, né, do que o Anthony, mas é um cara pesadão, né? E a gente teve, como esperado, uma vitória no primeiro round do Anthony, só que ele não nocauteou, ele finalizou com 4 minutos e 29. Ali na trocação a gente não teve muita troca de golpes dos dois, né? Os dois ficaram se respeitando bastante, porque os dois têm as vitórias por nocaute, e é peso pesado. E aí o Anthony meio que se encheu o saco, eu acho, né, de ficar tentando ali na trocação, aí falou, bom, aqui eu vou correr risco, então eu vou para uma área mais segura, né? E aí ele usou o wrestling dele, colocou para baixo, controlou, o Terence tentou se defender, atacou o braço ali para ver se conseguia ou finalizar ou raspar, enfim, ele ficou tentando fazer alguma coisa, não ficou tão assim Derrick Lewis no chão, né? Mas não adiantou. O Anthony depois conseguiu atacar ali a finalização e finalizou no primeiro round, então ele era extremamente favorito e realmente venceu, e realmente no começo da luta, só um método que não era o tão provável, já que nas bolsas finalização pagava muito mais do que nocaute. Mas gostei da luta aí, e realmente o shape desse cara é bizarro. Ele é baixinho e tal, mas é um cara que é puro músculo, né? Próxima luta a gente vai pro peso mosca. A gente teve a Carly Judce contra a Geisla Chaves, mais um favoritismo gigante, e a favorita gigante venceu. Ela nocauteou com apenas 1 minuto e 39 e ganhou bônus de performance. Ela conseguiu um chute ali no corpo da Geisla, que simplesmente se jogou no chão, né? Como já aconteceu em outras lutas aí que eu falei, né? Tipo a do Lerian Douglas e tal, ela simplesmente deitou ali, né? Com cara feia e chega, né? Então a Carly Judce acabou nocauteando, não tem nem muito o que falar da luta aqui. Realmente a Carly Judce muito afiada na trocação, distância, rápida, precisa e com contundência nos golpes. Então, o favoritismo era muito grande. Eu achava que a Geisla poderia trazer um pouco mais de dificuldade, né? Porque a Carly Judce era 80% favorita, porque, enfim, a Geisla tem qualidade também, mas não deu, né? O golpe entrou no corpo ali, cara, se tiver respirando ainda na hora, né? Se você tiver respirando e pegar, cara, é uma tortura, né? Então, infelizmente,
a Gisela não conseguiu absorver o golpe e acabou perdendo. Aí a gente vai pro peso leve, a gente teve o Marco Medeiros, que era azarão, vencendo o Mason Jones por nocaute no segundo round com 2 minutos e 7. Ele também ganhou bônus de performance, na minha opinião, merecido. O Mason Jones estava muito bem na luta, era favorito e provavelmente estava ganhando a luta, né? Ele tinha mais golpes conectados, fora a queda, né? Ali no primeiro round. No segundo round ele estava com mais golpes também, ele estava bem. Só que o Marco Medeiros acha, né, na luta mais curta, algumas cotoveladas, né? Então ele acerta uma, eles voltam a trocar, e aí ele vai e consegue acertar outra. Então, cara, ele dá várias, né, nessas aproximações. E o Mason Jones, que tem muito queixo, tomava e sentia, mas estava na luta. Ele tomava outro e sentia, mas estava na luta. Então, ele balançou várias vezes ali. E o Marco Medeiros foi na manha até, né? Ele atacava, saía um pouco, atacava, saía um pouco, porque o Mason Jones é perigoso. Então ele foi ali forçando o nocaute, mas sem ir igual um maluco, e o nocaute acabou chegando porque o Mason Jones, apesar de muito queixo, né, porque ele poderia estar apagado várias vezes ali, ele não conseguia se recuperar, né? O cara tava super grog, devia estar vendo 300 Marco Medeiros na frente dele, então ele acabou sendo nocauteado. Então, apesar de estar bem na luta, isso acontece, né? O Marco Medeiros é um cara habilidoso, né? Então, apesar de perder uma parte da luta, mostrar que talvez estivesse um pouco cansado, o cara continua sendo habilidoso, né? E cotovelo é aquilo. Cotovelo, mesmo que você dê de perto, o estrago é muito grande, né? Então, aconteceu aí a vitória do leve azarão Marco Medeiros, luta bem legal. Depois a gente vai para peso pesado de novo, meio pesado. Tivemos o René de Ridder contra o Roman Dolidze. Quem venceu foi o grande favorito René de Ridder. Ele nocauteou no primeiro round com 4 minutos e 1. Aqui, diferente do peso pesado, né, do card principal, que era o Anthony Winch, esperavam que ele finalizaria, e aqui ele nocauteou, né? Então meio que inverteu, né, com o peso pesado. O método não foram os mais esperados, e aqui, sinceramente, eu não entendi o Roman Dolidze. Ele simplesmente se aproxima e meio que puxa pra guarda, e aí os dois ficam ali no chão com o Renier por cima, só que ali é meio que a praia do Renier, e aí o René de Ridder vai batendo, se defendendo da tentativa de finalização, e vai batendo, até no final do round chegar no nocaute técnico. Então, eu não entendi nada do plano do Roman Dolidze. Meu palpite era, né, o Renier, eu acreditava que ele ia vencer, mas eu acreditava até que ele ia finalizar, e não tão fácil assim, né? Mas, sei lá, foi isso que aconteceu. Tem umas lutas que são bem estranhas, pra falar a verdade, né? E essa, pra mim, foi uma delas, né? O Roman Dolidze simplesmente quis lutar grappling com um cara que praticamente o ponto forte dele é esse, né? O jeito que ele mais vence, o jeito que ele dá mais trabalho. Então, eu nem entendi bulhufas, né? Mas azar é dele, né? Foi burro e perdeu. Merece. Depois a gente vai para a penúltima luta, agora sim, peso pesado. Vitor Petrino contra Sergei Spivak, que aqui eu errei o palpite, tá? Porque eu acreditava que o Spivak ia vencer. E o Petrino venceu e venceu bem, tá? Venceu ali na adesão unânime, conseguiu muito mais golpes, conseguiu mais quedas, conseguiu o controle. O Spivak não fez pissuroca nenhuma, tá? Essa é a verdade. Eu, quando dei o palpite, obviamente, não imaginava que esse seria o nível de performance dele, né? Porque em outras lutas ele não entra com a cara... Vou falar português, claro. A cara de bunda que ele entrou, né? A cara de desanimado, cara de quem não queria estar ali, não entendi nada, né? E na luta ficou completamente submisso ali ao Vitor Petrino, deixou o Petrino confortável, o Petrino se soltou, fez o jogo dele, lutou com muita qualidade e, assim, o Spivak foi um espectador, né? O Petrino não deu chance pra ele e foi melhor em tudo, tá? Então... brilhante vitória. Se eu tivesse o mínimo de cheirinho, assim, que o Spivak ia lutar, né, com aquela cara... O cara entrou com cara de derrotado. Antes de começar a luta, eu até ironizei, né, que tava assistindo de novo, né? Vou falar com o Pinheiro, com o Caio. Eu até zoei, né, tipo, falando da cara do Spivak. Falei, a cara de vitorioso. Olha, a cara de quem sabe que vai ganhar. Quase chorando. Uma cara de... Fiquei tirando onda, porque o cara tava, antes de começar a luta, olhando assim pro nada, aquele olhar vazio assim, ó, triste, sem perspectiva de nada. Eu falei, meu, com essa cara aí, você acha que você vai pra uma luta com um Petrino do outro lado, que é mais de 100 kg de músculo puro, e vai dar certo? Então, assim, o Spivak tentava, né? Ele tinha lapsos, né? Assim, mais pro final da luta, ele pegava e jogava umas mãozadas pesadas e tal, mas sem chance.
Petrino passou o carro fácil aqui no Spivak. E agora a gente vai para a luta principal, peso médio. Temos o Gregory Rodrigues, o Robocop, vencendo o Anthony Hernandes na decisão unânime. Pois é, e foi a luta da noite. Então aqui são várias surpresas, tá? Primeiro, palpite, né? Eu, na verdade, eu dei vários palpites no card, eu só falei de alguns, né, o resultado. Mas esse aqui eu errei também. Eu acreditava que o Anthony Hernandes venceria, eu tinha concordado com as bolsas. E a luta, além disso, né, de eu errar o palpite, o que me surpreendeu foi ir pra decisão. Porque, cara, pagava muito ir pra decisão. Porque achavam que o Robocop ou nocautearia, ou o Anthony Hernandes nocautearia, não, um nocaute técnico ali, um ground and pound e tal, ou mesmo finalizaria. Então, assim, a decisão tava ali como uma das últimas opções e foi ela que aconteceu. E a luta foi muito boa no final das contas, assim. Vou falar muito boa, vai ter gente que vai reclamar, né? Falar, é muito boa, porque o Anthony Hernandes controlou por, porra, mais de 10 minutos. Chato pra caceta e não sei o quê. Teve o antijogo ali que realmente é chato. Os dois cansam e aí deixa um pouco chato. Mas a luta acaba sendo legal. Porque a gente teve muitos golpes conectados pelo Robocop, tanto totais quanto significativos. Ele bateu pra caceta e ele não só bateu, tá? O Anthony Hernandes também atacou, tanto que o Robocop sai com a cara bastante machucada. Então a gente teve, só pra vocês terem ideia, 29 quedas tentadas pelo Anthony Hernandes, só que ele só derrubou 3 vezes. Mas, beleza, mesmo derrubando pouco, ele controlou muito na grade também e tal. E a gente teve o Robocop não só suportando essa pressão, tudo bem, ele se desgastou, mas, porra, também não tem como não se desgastar. Mas, além dele suportar, ele na trocação, logo no começo, já tinha machucado o Anthony Hernandes. Então o Hernandes sentiu a perna, e aí parecia que dava pra nocautear. Então, o Robocop foi quase nocauteando, mas não nocauteou. Aí volta pro outro round, o Anthony Hernandes acerta bons golpes no Robocop, aí parece que o Anthony Hernandes ia virar a luta e às vezes nocautear, mas aí depois não, o Robocop volta a bater mais. Então foi luta da noite, porque é o que eu sempre falo, é aquela luta onde você não sabe o que vai acontecer. A luta começa com o Hernandes controlando o Robocop na grade, logo no comecinho do primeiro round, aí você já fica, ih, vai cansar o Robocop e vai ganhar. Aí o Anthony Hernandes sente uns golpes e você fala, ih, o Robocop vai nocautear. Aí depois o Robocop toma uns golpes meio que sente, começa a ficar machucado, você fala, ih, o Anthony Hernandes vai ganhar. Só que aí depois vai passando a luta, o Anthony Hernandes cansa também, o Robocop volta a bater, você fala, ih, o Robocop vai ganhar, entendeu? Então você fica oscilando entre quem tá ganhando. Você fica, esse aqui vai ganhar, agora esse aqui, agora esse aqui, agora esse aqui. E os dois vão mostrando raça, porque eles estão extremamente cansados, os dois estão sentindo, o Hernandes tava bem machucado já ali e tal, e o cara não desiste, ele mostra vontade, ele volta do intervalo e tenta de novo, e você vê que o cara é muito guerreiro, ele tem muito coração. Porra, a quantidade de queda que ele tentou é um número absurdo, ainda mais pra um cara que é mais pesado assim, você vê isso de cara bem mais leve, é mais fácil, porque o cara se desgasta menos, né? Então, porra, peso médio fazer isso contra o Robocop ainda não é fácil. Então, na minha opinião, vale aqui o bônus de luta da noite. Se fosse pra aquela luta lá, né, pra terceira luta lá do card, pra mim também seria legal, mas eu acho que vale porque realmente os dois mostraram muito coração, lutaram por 25 minutos e o Robocop venceu pra 2 juízes por 3-2 e pra 1 juiz por 4-1 e pediu ali, se não me engano, na entrevista, o Drico du Plessis, que seria uma luta bem legal também, né? Luta difícil, lógico, mas também é uma luta legal. Então, gostei da luta. Eu realmente achava que o Hernandes venceria, né? Eu achava que ele era favorito. Venceria ele finalizando, ou às vezes, cara, bem difícil, mas talvez uma decisão, os dois cansando, que até quando começou a demorar a luta eu achei que podia acontecer. E a outra opção, minha terceira opção ali, talvez, né, seria o próprio Robocop nocauteando, ainda mais no começo da luta, né, que o começo, como eu falei no vídeo pré-evento, o começo dele é muito forte, e ele realmente quase nocauteou, ele machucou o Anthony Hernandes, só que o Hernandes foi guerreiro e suportou a pressão. Enfim, no geral, esse foi o card. Foi uma salada mista esse card, na minha opinião, tá? Pra falar a verdade. Começou muito legal, porque, cara, o card preliminar inteiro, praticamente, né, só teve uma luta que foi pra decisão, e a luta que foi pra decisão, pra mim, foi muito boa. Muito golpe conectado, foi uma guerra, então eu gostei bastante. E ali no card principal, também tivemos muitas lutas que não foram pra decisão, mas tivemos lutas monótonas, tá? Então, por isso que eu falei que foi meio que uma salada, né? A gente teve ali, por exemplo, a luta do Petrino com o Spivak. Apesar de eu gostar que o brasileiro venceu, eu achar que ele, né, lutou bem, performou bem, não foi uma luta legal de assistir, tá? Eu particularmente não gostei, achei meio chata. A luta principal foi luta da noite? Foi legal? Foi, mas teve 10 minutos ali de embromation que é chato, né? Então, ela foi boa, mas teve parte chata. Por isso que eu falei, né? É meio que uma salada ali, né? Enfim, no geral, muitas lutas que acabaram no primeiro round, uma ou outra que acabou no segundo round. Então, apesar de uma luta ou outra mais morna e mais chata, a galera vaiando momentos ali, mesmo o Anthony Hernandes dando uma, né, aquele jogo dele mais chato, eu ainda acho que vale uma nota, cara, acho que um 8 pra esse card, tá?
vale um 8 porque praticamente a gente não teve decisão no card, né? Se a gente contar aqui, ó, a gente teve uma no preliminar, a gente teve 2 no principal. A gente teve 3 lutas na decisão, sendo que a primeira delas pra mim foi sensacional, a última delas foi a luta da noite e só uma que foi mais chata, que foi a do Petrino. Então, pra mim vale uma nota 8 tranquilo pra esse card. Então, mais um card que, na minha opinião, valeu a pena assistir. Nocautes, finalizações, guerra, enfim, gostei. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!